Bom dia a todas as pessoas presentes. Hoje nós sabemos que temos 6 palestras concomitantes, então haverá talvez essa dinâmica do pessoal estar participando de todas as palestras de forma concomitante, por isso talvez aparente ter um número reduzido de pessoas, mas estamos acompanhando vocês aqui. Hoje nós iniciamos o segundo dia do primeiro simpósio Ciência, Poder e Sociedade e primeiro seminário Sudoeste do Paraná, Problemas Contemporâneos e Perspectivas Históricas, promovidos pelo Departamento Acadêmico de Ciências Humanas e pela Universidade Federal, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Pato Branco. Essa mesa, ela é denominada como Gênero, Ciências e Poderes. Desde já agradecemos a presença de todos e lembramos que cada uma das palestrantes terá aproximadamente 20 minutos para expor todas as suas ideias e seu trabalho e, posteriormente, ao término das 3 apresentações, passaremos aos questionamentos e debates. Ainda lembro os participantes que haverá lista de presença ao final desta mesa, onde será disponibilizado no chat o link para acesso. Sobre as palestrantes desta mesa, está presente conosco a professora doutoranda Júlia D'Ambros Marçal. Ela faz doutorado em desenvolvimento regional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, campus de Chapecó, é graduada em Direito na Universidade do Oeste de Santa Catarina, campus Xanxerê, e atualmente é professora do curso de Direito do Centro Universitário de Pato Branco, UNIDEP, nas disciplinas de Direito Constitucional e Direito Internacional. Já atuou como professora conteudista da Direção Concursos, de linha Tecnologia Educacional e o CEF Faculdades. Temos também um minutinho aqui para aceitarmos quem chegou. Temos também conosco a nossa convidada Mariana Turmina Guedes, mestranda em Desenvolvimento Regional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, especialista em Advocacia Tributária pela Universidade Cândido Mendes, bacharel em Direito pela Faculdade Mater Dei, atualmente é advogada e professora dos cursos de Bacharelado em Direito e Bacharelado em Psicologia na Universidade Mater Dei. Por fim, nossa convidada Samara Freire, mestranda em Desenvolvimento Regional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, graduada em Serviço Social pelo Centro Universitário Uninta, atualmente é assistente social no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na comarca de Pato Branco. Desse modo, damos início às nossas apresentações. Mariana, você tem 20 minutos e a palavra é toda sua, fique à vontade. Teu áudio. Bom dia agora, tudo bem? Agradeço a palavra, Loma. Primeiro, cumprimento todos que estão aqui presentes para a gente dar início aos nossos trabalhos. Cumprimento minha mãe, Marlete, que está nos assistindo, me prestigiando, como sempre. E já falo que eu estou nervosa, que eu nem dormi de noite direito, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou projetar o meu slide aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Ai, senhor, sumiu meu slide. Alô, uma socorro. Mas acho que é essa. Fique tranquilo, pode ir com calma. Antes deu certo. Então, talvez ele demore um pouquinho para aparecer para nós. Às vezes ele demora para carregar. Você foi ali embaixo naquela flechinha em compartilhar na tela? Eu fui, antes ele apareceu, agora para eu puxar aqui a tela do Canva, e agora não está puxando. Tá, você vai de novo naquela flechinha embaixo da nossa tela aqui em compartilhar, aí você vai selecionar qual é a aba que você quer compartilhar. Veja se aparece para você.
Quando eu testei, apareceu a aba que eu queria. Agora não está aparecendo a aba que eu queria. Vamos ver se é tela 1. Eu vou ter que... Você não fechou o arquivo? Provavelmente você fechou o arquivo. Abre de novo. Vamos lá. Vai dar certo, gente. Vou tentar abrir outra aba. Aí, agora vai. Acho que talvez vai dar certo. A gente testa e mesmo assim tá errado. Mas vamos... A tecnologia é isso mesmo. Fique tranquilo. Vamos ver a tela 1, acho que vai aparecer. Bom. Vai aparecer. Apareceu aqui para mim. Apareceu a tela do Canva? Apareceu. Pelo Canva, né? Então, vamos lá. Pessoal, eu não estou me vendo, é um pouco estranho, mas eu vou começar. Quando o professor Aruanã, inclusive agradeço o convite, me chamou para fazer essa fala aqui no nosso simpósio, ele disse que eu poderia falar sobre o meu projeto de pesquisa. E eu fiquei um pouco insegura porque o meu projeto de pesquisa ainda está em vias de qualificação, né? Ele só existe nas vozes da minha cabeça, por enquanto. Então, eu trouxe um pouquinho da pluriatividade, que tem a ver com o meu tema da dissertação, desse meu projeto de pesquisa, mas também eu quis relacionar com a questão de gênero na agricultura familiar. Para começar, sobre o meu projeto de pesquisa, eu peço licença para fazer uma breve homenagem ao meu avô Mário, e minha mãe está presente, porque esse tema ele foi uma feliz junção das minhas origens e da minha profissão, quando eu falo em pluriatividade. Só para contextualizar, a pluriatividade ela é aquele fenômeno onde o agricultor familiar ele exerce a agricultura familiar, mas também ele exerce alguma outra função fora da propriedade. E eu vou estudar especificamente a pluriatividade intersetorial, que é quando ele vai se assalariar na cidade, ou indústria ou comércio. Não deixando de atuar na terra dele, mas também exercendo essa outra profissão fora. Quando eu falo nas minhas origens, eu sou um pouco hipócrita, porque eu sou cria de apartamento, eu tenho que admitir. Mas a minha mãe, ela saiu da roça com 14 anos de idade para estudar, e passou para mim muito dessa questão do estudo, então eu não deixo de ter origens com avós agricultores, inclusive meus avós foram líderes do movimento Sem Terra, a mãe chegou a morar em acampamento sem terra, então eu não deixei de juntar essa questão do agricultor familiar com a minha profissão, que hoje é ser advogada trabalhista, e atuar predominantemente nessa área. Por isso que esse estudo tem bastante relevância para mim. Eu tenho o objetivo de estudar o que o produtor, o pequeno agricultor do município de Pato Branco está tendo de perspectiva com relação às suas futuras gerações e às suas dificuldades também. Para falar um pouquinho sobre a pluriatividade, eu trago aqui nessa imagem, que é a capa do livro do Flávio Saco dos Anjos, que é uma das principais obras que eu estou me embasando para fazer essa pesquisa. Ele fez esse estudo da pluriatividade no município de Massaranduba, em Santa Catarina, só que foi lá em 1995. Ele não deixou de estudar a questão da pluriatividade, mas é a obra predominante dele, se não me engano, foi a dissertação do mestrado dele. Quando a gente fala na modernização da agricultura, evidentemente, após a Revolução Industrial, a gente tem a exclusão social dos pequenos agricultores. Aí que surgiu essa figura do colono operário, que é o agricultor familiar, que pessoalmente ou através de algum membro da sua família, ele se assalaria na indústria sem necessariamente abandonar o campo, como a gente já havia conversado. Ele continua explorando a propriedade rural, mas também ele tem um emprego assalariado externo. Seguindo no nosso estudo, eu trouxe os dois primeiros e principais autores da pluriatividade, que é o Kautsky e o Chayanov. É onde a gente começa nossos estudos da pluriatividade. O Kautsky, lá em 1898, logo após a Revolução Industrial, ele via os camponeses como uma classe de transição, que estava fadada ao desaparecimento. Então, os camponeses só tinham duas vertentes necessárias, dois destinos necessários. Ou eles iriam sofrer capitalização,
ou eles seriam operários. Então, a classe camponesa deixaria de existir. Era uma classe fadada ao desaparecimento. Essa era uma visão mais pessimista do Kautsky. Já o Chayanov, ele veio com umas ideias mais otimistas. Ele trouxe que a pluriatividade seria uma estratégia de sobrevivência. Seria dentro de uma vasta gama de conjunto de estratégias, uma estratégia de sobrevivência para conseguir sobreviver a toda essa questão do capitalismo e, por ser pequeno agricultor, não conseguir competir com os grandes agricultores, né? Aí que a gente entra na questão da diversificação dos meios de vida, que também é um ponto que eu vou abordar na minha pesquisa. A diversificação dos meios de vida, ela não traz necessariamente essa pluriatividade somente em indústria ou comércio. São outras diferentes formas de renda, outras atividades, outras ocupações, que servem como alternativa para esse combate às vulnerabilidades e às dificuldades econômicas que os pequenos agricultores possam ter. Não deixa de ser uma gestão de riscos e uma ampliação das fontes de renda. Aqui entra o turismo rural, o artesanato, a agroindústria artesanal. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, especificamente com relação ao gênero, um estudo que foi feito por uma egressa aqui do programa de pós-graduação, que também revelou uma fábrica de produção de massas, enfim, e que era uma parte de uma agroindústria artesanal que essas mulheres faziam também. Quando a gente fala em pluriatividade e agricultura em tempo parcial, são dois termos distintos. O Flávio Sacco dos Anjos, que é, como já falei, é aquela pesquisa que eu estou me embasando, ele traz, de uma forma genérica, a agricultura em tempo parcial. O Schneider vem diferenciar esses dois termos, porque a agricultura em tempo parcial está mais ligada à parcela de tempo dedicada à agricultura em face das outras atividades. É como se fosse uma divisão do tempo. Por exemplo, em certo período do ano, o agricultor se dedica a uma única agricultura, e outro período do ano, esse mesmo agricultor arrenda suas próprias terras e vai trabalhar na cidade de forma temporária. Aí que vem a agricultura em tempo parcial, que é diferente da pluriatividade. Eu estou focando mais no termo da pluriatividade, porque ela vem com essa noção de diferentes tipos de ocupação ao mesmo tempo, para ter fonte de renda, que advém de uma necessidade ou de uma escolha estratégica, como diversificação dos meios de vida. Esse termo pluriatividade, Schneider traz que ele é mais amplo, por isso que, atualmente, de forma moderna, nos estudos, ele está sendo utilizado mais do que agricultura em tempo parcial. Mas a gente pode ver ambas as especificações em vários estudos. Como unidade de análise dessa pesquisa, a gente pega a unidade familiar. Aqui a gente vai começar a entrar na parte do gênero da agricultura familiar. Por quê? Flávio Sacco dos Anjos, ele traz a pesquisa dele e ele escolhe a unidade familiar, que seriam todos os que residem na mesma propriedade. Pode entrar pais, filhos, avós, tios, sobrinhos, todas as pessoas daquele núcleo familiar que residem naquela propriedade rural. E não só necessariamente a pesquisa dele foi feita com base no chefe de família. Porque ele trouxe uma novidade lá em 1990, que eram as esposas assalariadas, para entrar nesse conceito de pluriatividade. Se fosse estudado só o chefe de família, ele não conseguiria fazer o estudo. Então, ele estuda toda a unidade familiar. Se um trabalha na agricultura e pelo menos um membro trabalha fora, a gente já tem uma unidade familiar pluriativa ali. Já dá para ser feito esse estudo. O que é legal, que o Schneider também traz em 2003, que seria uma grande novidade, essas esposas assalariadas, que é a evolução dos jovens dos anos 1990, quando ele traz os estudos dele. A pluriatividade tem em foco os estudos na década de 90, anos 2000. Por isso que é algo que eu acho interessante retomar, porque tem bem poucos estudos sobre isso. Tem alguns específicos, mas não nada muito atual. Então, ele fala que esses jovens dos anos 1990 trazem as esposas assalariadas que trabalham fora da agricultura e o marido trabalha sozinho, na agricultura, no caso. Aí que eu dei uma pesquisada para conseguir juntar esses dois temas, que é a pluriatividade e a mulher na agricultura familiar, e me veio essa pesquisa fantástica, que é da Renata Borges Kempf. Ela nem sabe que eu estou falando a pesquisa dela, mas eu estou falando a pesquisa dela. Ela trouxe a Fábrica das 7 Mulheres. Ela estudou essa questão da pluriatividade
se eu não me engano, eu não me lembro o nome do município, mas foi no município aqui da região sudoeste do Paraná, até porque ela é do PPGDR aqui de Pato Branco. Ela defendeu essa dissertação. É interessante quando a Renata traz a divisão do trabalho nos estudos dela, porque ela traz essa subdivisão do trabalho produtivo e do trabalho improdutivo, para começar as análises. Deixa eu cuidar meu tempo. O trabalho produtivo seria aquele no qual você trabalha e recebe uma remuneração, que é o salário, que é realizado em grande medida fora do ambiente doméstico, do ambiente familiar, e geralmente pelo pai ou adulto, pelo pai adulto. Já o trabalho improdutivo ou reprodutivo é aquela atividade doméstica de subsistência dentro da unidade domiciliar, que é geralmente realizada pela mulher ou pela mãe. Essa divisão sexual do trabalho, ela trouxe uma desvalorização no trabalho das mulheres. Por quê? Não deixa de ser um trabalho que não é remunerado, todas nós estamos bem cientes disso, né? Ela trouxe também esse conceito da opressão e da invisibilidade do trabalho doméstico. Por quê? A partir de dado momento, coletivamente se tornou evidente que enorme massa de trabalho era efetuada de forma gratuita e de forma invisível também. Por isso que era tão desvalorizado, até hoje é muito desvalorizado. Porque, além de ser um trabalho muito árduo e não valorizado, não remunerado, era invisível pela questão de que a mãe, mulher, estava fazendo pelos outros e não por ela. Sempre em nome da natureza, do amor e do dever materno. Aí que vem aquela questão da dupla jornada, que a mulher, quando ela se insere nas atividades econômicas da família, ela não deixa de ser a única responsável pelas atividades domésticas. Então, o homem tem atividade extra-domicílio, a mulher também, mas ela ainda é a única responsável pelas atividades domésticas. É como eu estou falando questões que é chover no molhado aqui, né? Porque as mulheres que estão presentes, todas nós passamos por essa situação, ou vemos em casa, mães, avós passando por essa situação, mas é ainda importante estudar sobre isso. O que ela traz bastante nessa pesquisa dela, Renata, é que as mulheres podem ajudar nas atividades produtivas, quando a gente fala em agricultura familiar também, mas essa ajuda não é recíproca do homem com a mulher e as atividades domésticas, esse trabalho doméstico dentro de casa. Aí que ela faz uma diferenciação bem legal da mulher urbana e da mulher rural. A gente vai passar pelo princípio. O homem proletário, lá no início dos estudos, ele é detentor da força de trabalho dele, ele possui essa força de trabalho, mas ele não possui os meios de produção. O homem camponês, ele possui a força de trabalho e possui os meios de produção também. Quando a gente passa para a figura da mulher, a mulher proletária é da mesma forma. Tem a força de trabalho e não tem meios de produção. Só que ali ela ganha uma autonomia financeira, porque com a força de trabalho dela, ela ganha o salário. Já a mulher camponesa, ela só tem a força de trabalho. Ela não tem os meios de produção, porque são do homem, são do chefe de família, e automaticamente ela não tem nenhuma autonomia financeira. Aí que está a problemática com relação à mulher camponesa, porque além de ser mulher, ela é pequena agricultora. Então, nós temos um viés a mais para ser estudado, uma depreciação a mais do trabalho dela para ser estudado aqui, que é bem interessante a forma como a Renata traz na pesquisa dela. Aqui que está o município. Eu fiquei nervosa, acabei esquecendo. Ela traz esse estudo das mulheres de Pranchita. Ela analisa, é muito interessante, 7 mulheres que trabalham em uma fábrica que produz pães, massas, grostoli, anholine, tudo isso que a gente conhece, de forma pluriativa. Então, essas agricultoras familiares trabalham na propriedade delas, mas também trabalham nessa fábrica. E é uma cooperativa, uma associação dessas mulheres, e hoje, presentemente, são 7, pelo menos até a pesquisa dela. A resposta unânime dessas 7 mulheres é que elas não são as únicas responsáveis pelas atividades domésticas, por mais que elas tenham começado a trabalhar fora de casa, que é nessa cooperativa. 5 das 7 mulheres têm que executar as atividades domésticas nos finais de semana ou no período da noite. Ali que a gente falou da dupla jornada de trabalho. E 2 delas com auxílio das filhas adolescentes. Isso quer dizer que, além do trabalho externo na unidade produtiva, isso não gera uma reversão, uma revisão dos papéis homem e mulher face o trabalho doméstico. Só reforça a dupla jornada delas, o que é uma problemática a mais, quando a gente fala em pluriatividade. De qualquer forma,
ela trouxe algumas questões interessantes, que alguns dos maridos ali, um em específico, ele menciona, na pesquisa dela, ela fala que ele mencionou de uma forma extremamente rabugenta que agora eu tenho que fazer o almoço, agora que a mulher trabalha fora. Só que ele não aceitou fazer o almoço dentro da cozinha da casa, que é visto como ambiente doméstico. Eles tiveram que arranjar um fogão fora da casa, no ambiente externo do domicílio, para ele fazer o almoço lá fora. Porque ele não se sentia confortável ainda em fazer o almoço dentro da casa da família. Então, parece que é algo que não merece mais ser discutido, parece que é algo ultrapassado, mas não é tanto assim, porque a pesquisa dela é 2017, então tem pouco tempo. E a gente sabe que a cultura dos agricultores familiares tem essa questão do machismo muito presente, principalmente com relação ao trabalho. Ela traz também na pesquisa dela a diferenciação dos trabalhos leves, que mesmo que sejam trabalhos fisicamente pesados, são considerados leves porque é a mulher que faz. Então, ela traz um estudo bem legal sobre isso. Mas, para trazer um pouquinho da pluriatividade nesse contexto da mulher agricultora, Schneider e Silva trazem, em 2010, relativamente passado, né, 14 anos atrás, mas eles trouxeram já essa noção de que a pluriatividade faz parte desse processo de mudança, onde a mulher agricultora passa a deixar o espaço estritamente interno e passa a integrar gradativamente o ambiente externo, que é considerado só dos homens. Então, ao diminuir o trabalho doméstico lentamente e gradativamente, eles entendem que essas tarefas do lar podem passar a ser realizadas também pelos homens. Não deixa de ser uma visão otimista. Ele fala que, ao alterar essas posições sociais, a mulher vai para fora, a mulher vai trabalhar fora, dentro desse contexto da agricultura familiar, começa-se a questionar o poder de provedor só do homem, do chefe de família, a mulher passa a ser provedora também, e pelo menos ela passa a ter uma independência que seja ao menos financeira, como a gente havia comentado anteriormente nessa divisão mulher urbana e mulher agricultora, ela não tinha a independência financeira. Então, com o trabalho pluriativo, fazendo atividades por fora, ela consegue ter pelo menos isso. E o trabalho na propriedade tende, justamente porque o trabalho na propriedade que ela exerce tem essa tendência de ser desvalorizado e não remunerado. Em síntese, seria isso. Eu acho que eu falei muito rápido, mas essa que é a minha contribuição que eu tenho aqui para o simpósio. Vou parar de compartilhar a tela. E eu agradeço a palavra, então, Aloma. Parabéns pela apresentação. Acho que a tua apresentação ela foi muito clara. Você, apesar de você ter falado que falou rápido, acho que não pareceu. Acho que foi muito clara a tua apresentação, muito bem explicada, o que você pretende. Depois, quando chegar o momento dos debates, eu até fiz algumas anotações que eu quero perguntar para você, enfim, se as colegas vão querer comentar também. Talvez haja até um diálogo entre o que você pesquisa, o que a Júlia pesquisa ali, por esse reflexo em relação à questão da violência, né? Porque, de certo modo, na tua pesquisa também há um reflexo dessa violência, inclusive financeira, né? Então, tem toda uma característica. Mas acho que depois a gente pode fazer um diálogo bem interessante entre essas pesquisas. Agora eu abro a palavra para Samara. Samara está conosco? Estou. Bom dia, todo mundo me ouve? Te ouvimos. Fique à vontade, boa apresentação. Tá, antes de eu compartilhar a tela, né, quero só desejar, então, um bom dia, né, para todas e para todos, né, e agradecer, né, primeiro pelo convite do Departamento de Ciências Humanas, né, da UTFPR, através ali do professor Aruanã. Quero agradecer também, né, cada um e cada um de vocês que se interessou pela nossa mesa, né, dizer que eu estou bem feliz, né, que é uma honra, um privilégio, né, compartilhar esse momento com a Júlia, com a Mari, com a Loma, e que eu estou bem feliz também de fazer parte, né, do lançamento da primeira edição, né, tanto do simpósio quanto do primeiro seminário. Acho que é um momento bem importante, né, para a UTFPR, né, um momento de diálogo, né, de compartilhamento de saberes. E, né, espero que seja uma manhã, né, produtiva para todos nós. Agora deixa eu tentar aqui compartilhar a minha apresentação. Aconteceu o mesmo da Mari, então eu vou fechar e abrir de novo.
Tá sumindo, gente, mas aparece e some, daqui a pouco vai dar certo. Não conto meu tempo, a Loma ainda não tô apresentando. Não, tranquilo. Acho que agora vai. Deixa eu só... Vocês estão me ouvindo, me vendo, tudo certo? Tudo certo, fique à vontade. Agora eu não consigo mais enxergar vocês. Então, gente, eu me chamo Samara, né? Eu sou mestranda aqui no PPG-DR, sou orientanda, né, da professora doutora Josiane Carine Eide e do professor doutor Sérgio Paes de Barros. E a ideia hoje, né, o convite foi para que eu viesse aqui e compartilhasse, né, com vocês a pesquisa que eu venho desenvolvendo ao longo do mestrado, né, intitulada Destituição do Poder Familiar, uma análise interseccional sobre a maternidade. E aí de onde é que surge, né, esse meu interesse, né, esse meu desejo de estudar a destituição do poder familiar de mulheres? Gente, antes só de continuar, eu quero pedir desculpa também, porque eu tô cheia de gripe. E minha voz, eu já falo no 3, né? Ao invés de ter que colocar a velocidade na minha voz no WhatsApp, tem que diminuir, né? Não existe essa possibilidade, mas eu falo bem rápido e também com gripe, então qualquer coisa, puxem a minha orelha. Mas voltando aqui para a apresentação do trabalho, né? De onde é que surge, de onde é que parte esse meu interesse, né? Por pesquisar a destituição do poder familiar. Na verdade, existe um longo caminho, né? Uma longa trajetória, um caminho que eu sigo caminhando, né? Como fala ali o Paulo Freire. Mas 2 momentos da minha vida, eles foram mais decisivos para que eu, né, chegasse até aqui, chegasse até a minha pesquisa. Um deles diz respeito à minha atuação profissional, né? Eu, há 5 anos, sou assistente social do Tribunal de Justiça, atuo aqui na Vara da Infância e Juventude da comarca de Pato Branco. E é nesse espaço, né, em que eu atuo diretamente, cotidianamente, em processos de destituição do poder familiar, que foram surgindo reflexões, indagações e até mesmo frustrações, pensando no impacto que o Estado tem na vida das pessoas, né? De forma específica, pensando na minha pesquisa, né, nas mulheres que são destituídas do poder familiar. Outro divisor de águas também, para que eu pudesse decidir por essa pesquisa, foi participar de uma disciplina, né, que é ofertada pelo PPG-DR, que se chama Gênero, Etnicidade e Desenvolvimento Territorial. Eu participei dessa disciplina ainda como aluna externa, né, antes de ingressar como aluna regular no PPG-DR. E, assim, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de estudar sobre gênero. E aí, isso acabou me levando a conhecer a interseccionalidade, mas foi né, participando dessa disciplina que eu tive a oportunidade de aprofundar, né, o que eu já sabia sobre interseccionalidade, que ainda é bem pouco, inclusive. Mas ela também foi importante porque ela me apresentou outras perspectivas, né, como a própria decolonialidade, que eu imagino que muitas pessoas já conheçam. Então, foi a partir desses 2 momentos, né, que eu decidi estudar, né, a destituição do poder familiar de mulheres e, mais especificamente, na concepção de maternidade que atravessa esses processos. E aí, eu estou falando aqui de destituição do poder familiar, mas a gente precisa entender o que é poder familiar primeiro, né? E esses conceitos, eles acabam ficando muito limitados, né, a quem participa, ali, a quem faz parte do processo, né, ao próprio âmbito do sócio-jurídico, porque se tratam de processos, né, sigilosos, também não tem muitas pesquisas sobre poder familiar, destituição do poder familiar, então quem está fora, né, desse espaço acaba não sabendo muito, né, do que se trata. Então, quem vai responder para a gente o que é o poder familiar é a Constituição Federal, né, que vai dizer que compete ao pai e à mãe, em igualdade de condições, independentemente de sua situação conjugal, o dever de assistir, criar e educar os filhos. E quando, né, esse pai, essa mãe ou qualquer um deles descumpre, né, suas obrigações parentais, eles podem perder o poder familiar. E aí, para perder esse poder familiar,
precisa de um processo, e esse processo se chama de destituição do poder familiar. Né, a gente fala que a destituição do poder familiar, ele é uma das medidas mais graves do ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque ele vai promover, né, a separação, o apartamento, né, definitivo e compulsório de uma criança, né, ou de um adolescente da sua família. Né, e só a autoridade judiciária pode determinar a destituição do poder familiar. Só que, para chegar a essa medida, que é a mais gravosa, né, o que a lei diz também é que a família, ela... né, a Constituição Federal lá fala que qualquer família ela tem direito à proteção especial do Estado. Mas a gente sabe que nem todas as famílias, né, acabam recebendo essa proteção. O que acontece, pelo contrário, é que o Estado responsabiliza, né, a família pela proteção e pelo cuidado dos seus membros, que é o que a gente chama de familismo. Né? Então, ele não cumpre com seu papel de proteger. E quando essas famílias sozinhas, elas não conseguem, né, dar conta ali de cuidar, de proteger dessas crianças, como o Estado, como a sociedade idealiza, elas acabam sofrendo uma penalização. Né? Elas são culpabilizadas e elas são afastadas dos seus filhos. Então, a gente fala numa dupla penalização, porque o Estado, né, ele não atuou lá na proteção quando ele deveria, e depois, quando a família sozinha não deu conta, ele penaliza de novo, né, separando essa família. E toda essa, né, esse processo, ele gira em torno de relações que são de poder, que são de hierarquia, né, que vão envolver raça, gênero, classe e outros marcadores sociais da desigualdade. Bom, e qual a questão, né, que norteia a minha pesquisa, que está norteando a minha pesquisa, né, que está em desenvolvimento? Qual a concepção de maternidade que permeia os processos de destituição do poder familiar de mulheres, conduzidos pela Vara da Infância e Juventude em uma comarca do Tribunal de Justiça do Paraná? E aí, para responder essa pergunta, ou pelo menos tentar responder essa pergunta, né, eu precisei e preciso ainda, né, dialogar com autoras e autores sobre alguns conceitos que são extremamente importantes, né, que vão embasar até que eu consiga chegar lá na concepção de maternidade que estão dentro desses processos e que levam, né, à destituição do poder familiar. Então, né, ao longo da minha pesquisa, eu fui estudando o Estado moderno colonial, né, a própria concepção de família, que está extremamente conectada, né, com a concepção de maternidade, ambas muito idealizadas, e a interseccionalidade, né, ela vai permear toda a minha pesquisa enquanto uma ferramenta teórica e uma ferramenta também metodológica. Então, a minha pesquisa, né, como eu acabei de dizer, ela foi conduzida sob a perspectiva interseccional, em diálogo com a decolonial, e quando eu falo na perspectiva interseccional, né, eu acabo dialogando muito com a Patrícia Hill Collins, né, e aqui nesse livro dela, que é muito importante, que se chama Bem Mais Que Ideias, a interseccionalidade como teoria social crítica, né, ela vai dizer que a interseccionalidade, justamente por ser uma teoria social crítica, ela tem que assumir a responsabilidade de contestar as desigualdades e, ao mesmo tempo, tem o potencial de catalisar ações significativas, propondo alternativas ao status quo com vistas à transformação social. Então, muito mais do que uma ferramenta, um instrumento teórico-metodológico, a interseccionalidade também é um projeto de resistência. E aí a Hill Collins vai falar que, por isso também, né, ela tem a responsabilidade, o dever de dialogar com outros projetos de resistência, como os antirracistas, né, os feministas. E aí ela fala também, né, ao lançar o olhar dela aqui para o Sul Global, ela fala que tem muitas autoras e muitos autores que estão percebendo, né, nossos problemas específicos e abordando a partir, né, de outras perspectivas, né, como a própria decolonialidade. E aí eu trago outra autora com quem eu dialogo bastante também, que é a Carla Cotirene, né, autora do livro Interseccionalidade. Esse livro faz parte daquela coletânea organizada pela Djamila Ribeiro. A Carla Cotirene, né, também é assistente social, ela é pesquisadora da epistemologia feminista negra no Brasil, e ela vai propor justamente a decolonização do conceito de interseccionalidade, tendo em vista afastá-lo de um possível esvaziamento. Ela vai demonstrar nesse livro aqui o descontentamento que ela tem
com a apropriação do termo pelas branquitudes acadêmicas, as quais vem empregando de forma desconexa de sua origem, né? A gente não pode perder de vista que a interseccionalidade que surge lá nos Estados Unidos, ela foi pensada e ela surgiu a partir de mulheres negras que acabavam ficando de fora, né, desse discurso universal do feminismo, feminismo branco, e ao mesmo tempo das discussões antirracistas a rigor concentrada nos homens, né? Então a gente não pode esquecer, né, de onde vem esse termo, e a gente também não pode empregar ele desconsiderando o contexto, né, e a história do nosso local, né, do Brasil, da nossa região. Então, o objetivo da interseccionalidade, né, foi instrumentalizar teórica e metodologicamente a inseparabilidade estrutural do racismo, do capitalismo e do cis-heteropatriarcado, evitando comparações e hierarquizações entre eles, além de compreender como interagem para produzir e reproduzir desigualdades sociais. Então, a interseccionalidade não vai dizer que tem uma opressão que é maior, que é mais intensa do que a outra. Ela vai dizer que existem diversas opressões e que elas se interseccionam, né? Que elas se atravessam. E quanto mais, né, um indivíduo sofre essas intersecções, né, ele mais vai estar exposto às desigualdades sociais, aos processos de exclusão. E aí a minha pesquisa também, né, além da interseccionalidade, né, que vai nortear ela do começo ao fim, em diálogo com a decolonialidade, ela também né, quanto ao método é qualitativo e documental, com foco na análise de arquivos. E aqui é bem importante que a gente reconheça, né, que os documentos, eles estão intrinsecamente relacionados, né, a uma concepção de história e sociedade, refletindo as dinâmicas das relações sociais, muitas vezes manifestadas em estruturas de poder. E aí, no caso do Brasil, né, essas dinâmicas são fortemente influenciadas por um processo de invasão, né, de colonização, que deixou marcas indeléveis. Então, a pesquisa documental, ela, em hipótese alguma, né, ela pode ser dissociada de uma análise crítica da nossa história, né? E isso é o que eu venho tentando fazer ao longo da minha pesquisa. Nem deve ser vista como neutra, uma vez que carrega intenções subjacentes. Então, não existe neutralidade, né? Nem nos discursos que estão por trás desses documentos, né? Nem dos profissionais que têm ali o poder de decidir a vida das pessoas, seja direta, seja indiretamente, né, como juízes, juízas, promotores de justiça, promotoras, a própria equipe técnica, as próprias equipes técnicas que atuam no Poder Judiciário. Do outro lado, né, no que a gente chama também juridicamente de polo passivo, né, que dá também para fazer uma análise crítica sobre esse polo passivo, estão essas mulheres também, né, que tem, né, a gente precisa entender, né, o que está por trás também dos seus discursos, inclusive projetos de resistência. E, mais do que isso também, minha pesquisa ela não é neutra porque eu não sou uma pesquisadora neutra, né? Eu sou guiada por uma visão de mundo. Eu espero que a minha visão de mundo antirracista e feminista ela esteja bem presente, né, durante esse meu percurso de estudo. Então, a pesquisa ela foi realizada por meio do acesso, interpretação e análise das ações de destituição do poder familiar, nas quais mulheres figuraram como réis, conduzida pela Vara da Infância e Juventude em uma comarca do Tribunal de Justiça do Paraná. E aí, pensando, né, que houve um processo, levando em conta que houve um processo político de branqueamento no Brasil, mas muito especificamente na região sul e aqui no Paraná, né, com a vinda de imigrantes europeus, isso vai impactar, né, consideravelmente na organização da sociedade, das suas instituições. O TJPR ele não vai ficar de fora disso, né? Então, a própria história do tribunal, que vai remontar ali à época que o Brasil ainda era colônia de Portugal, vai refletir essa realidade. Né? E a instituição, mesmo após ali o fim da colonização administrativa, né, ainda carrega traços da herança escravocrata, evidenciados por uma supremacia branca, arraigada na estrutura da branquitude, que garante privilégios a determinados grupos, enquanto impõe condições precárias a outros grupos. E aí eu trouxe alguns dados para que a gente possa observar o quanto o Tribunal de Justiça do Paraná ele é branco, o quanto existe esse pacto da branquitude dentro desse espaço. Então, se a gente pega o quadro de servidoras e servidoras do Tribunal de Justiça hoje por raça ou cor, a gente vai ver que 84,77% são de pessoas brancas.
Quando a gente pega o quadro de magistradas e magistrados também, a gente vai ver que tem 82,21%. Então, são ali pessoas que estão decidindo direta e indiretamente, né, a vida dessas mulheres, decidindo quem que é apta à maternidade, né, quem que tem direito a ser mãe, são, na sua maioria, eu vou falar homens brancos, né, porque o Tribunal de Justiça ele ainda é muito masculino e branco, decidindo a vida de mulheres que são, em sua maioria, racializadas e vulnerabilizadas socioeconomicamente. E aí, para investigar, então, a concepção de maternidade, né, presente nas ações de destituição do poder familiar, eu analisei 14 processos judiciais que foram iniciados entre 2015 e 2018, né, na vara da infância e juventude de uma comarca do Tribunal de Justiça do Paraná, nos quais, né, tiveram mulheres participando como réis. Esses processos, eles estão disponíveis no sistema eletrônico do Projude, se chamado Projude, né? Hoje todos os processos, eles são eletrônicos, né? Não existe mais processo, né, de papel, pelo menos aqui no Paraná. São processos que já estão arquivados, né, que já foram concluídos com sentenças transitadas em julgado, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau. Então, como eu tinha dito antes, essa pesquisa, né, ela é documental e ela vai se fundamentar nos discursos registrados, nos documentos processuais, abrangendo tanto a fala, né, dos profissionais que atuam na Justiça da Infância e Juventude, quanto das mulheres réis nessas ações. Né, as falas das mulheres réis, elas foram colhidas, né, mais especificamente das audiências de instrução, que são gravadas em áudio e vídeo, e também por meio, né, das entrevistas realizadas pelas equipes técnicas, né, dos tribunais de justiça. Bom, então os processos que eu analisei, eles são sigilosos, né, então eu tive que pedir autorização para acessá-los junto à juíza titular da VJ, e ele seguiu também, né, os parâmetros ali, tanto da resolução 215 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, que vai regulamentar, né, o sigilo no âmbito do judiciário, e também a número 466, né, de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, e a minha pesquisa também já obteve parecer favorável do Comitê de Ética. Então, as identidades, né, para atender, né, aos parâmetros, ao que regulamenta, né, essas resoluções e também ao parecer, enfim, as identidades das partes processuais, né, e a comarca onde a pesquisa foi realizada, foram ocultados para resguardar a confidencialidade e assegurar a adequada proteção dos dados pessoais. Bom, e aí, ao longo da minha pesquisa, né, eu fui analisando esses documentos e foram surgindo inúmeras questões que, assim, pelo tempo e talvez nem na minha pesquisa eu dê conta de trazer, né, tudo. Mas pensando ali né, nos conceitos que eu fui analisando ao longo da pesquisa, quando a gente pensa, né, por exemplo, na concepção de família, na concepção de maternidade, o que a gente observa é que existe uma idealização, né, o próprio sócio-jurídico, ele acaba reproduzindo famílias desestruturadas, né, em comparação a outras famílias que eles consideram estruturadas. E que famílias que são estruturadas? São as famílias nucleares, burguesas, brancas, né, papai, mamãe, filhinho. Então, o que é diferente disso acaba se tornando, né, desestruturado para a sociedade, né, e principalmente, né, no âmbito do Poder Judiciário, que é uma instituição ainda altamente conservadora e que, como eu disse, carrega, né, heranças lá do nosso período de colonização. E aí eu trouxe alguns trechos aqui, né, que indicam, né, essas falas do sócio jurídico, e quando eu falo sócio jurídico, não é só o Poder Judiciário, tá? Também estou falando de Ministério Público, também estou falando de Defensoria Pública, né? Enfim, de todos os envolvidos que fazem parte, né, desse processo. E aí, um dos processos tem lá dizendo, né, por exemplo, que a verdade é que não há mais razões para apostas nas promessas de mudanças dos requeridos. A cada dia que passa, as crianças perdem a oportunidade de estar em uma família estruturada que possa suprir todas as suas carências e necessidades materiais, emocionais e afetivas. Não é justo com estas crianças condená-las a esperar por um pai com que possam contar apenas alguns momentos de sua vida. Então, família desestruturada são as famílias que estão ali, né, no polo, que estão figurando como réis nos processos de destituição do poder familiar. E é essa colocação da família estruturada, né, quando há destituição do poder familiar, essas crianças, elas geralmente vão para adoção,
né? E essas famílias que estão lá, né, habilitadas também no processo de adoção, elas são, né, entre aspas, né, escolhidas e consideradas, né, estruturadas também por esse poder judiciário. Então, né, são inúmeras relações, né, que é até difícil, né, explicar nesse pouco tempo, mas que giram, né, que atravessam ali, né, o poder judiciário, né, e seus processos e as pessoas envolvidas. E quem são, então, as mulheres destituídas do poder familiar? Né, como eu disse para vocês, eu analisei 14 processos, né, e desses 14 processos, 9 das mulheres eram negras, né, pretas e pardas. E dos 14 processos, 8 tiveram decisão no sentido de destituir o poder familiar, ou seja, né, essas mulheres elas foram afastadas, né, apartadas ali definitivamente, compulsoriamente, né, dos seus filhos. E desses 8 processos, 6 mulheres também eram negras, né, pardas e pretas. Quando a gente faz a análise por distribuição do Estado Civil, a gente vai perceber também que a maioria delas são solteiras, né? E aí a gente retoma lá na idealização, né, da família nuclear, burguesa, e aqui fica muito evidente, né, em algumas falas, não consegui trazer todas, mas que a mãe solo não daria conta, né, de proteger o filho, seus filhos. Quando a gente faz também uma relação entre raça, cor, etnia ou acesso à educação, a gente vai perceber também que as mulheres, né, racializadas, né, pardas e pretas, são as que vão ter menos acesso ao sistema de educação, né, chegando sequer a completar o ensino fundamental. E aí isso vai, né, obviamente, se conectar a dimensão do trabalho, né, e a dimensão de renda, né? Porque se eu não tenho acesso aos mais altos níveis de educação, né, eu também não vou conseguir ingressar, né, em altos postos no mercado de trabalho. Às vezes é muito até difícil conseguir um trabalho, né, com carteira assinada. Mas o que a gente acaba percebendo também, né, analisando os processos, é que parece que o né, e eu vou falar o judiciário, mas toda a sociedade acaba desconsiderando a realidade de desigualdade estrutural, né, do nosso país. E aqui isso fica muito evidente numa fala que eu transcrevi de uma audiência de instrução, né, que o juiz pergunta, em Santa Catarina está trabalhando lá? Aí a mulher fala sim. E o juiz pergunta o que está fazendo? De doméstica. E tem carteira assinada? Não, ainda não assinaram minha carteira. E tem quanto tempo que está trabalhando como doméstica? Faz uns 4 meses. Mas 4 meses sem carteira, e ela fala que trabalha, né, como diarista, né? Parece não. O que acontece aqui é uma responsabilização, uma culpabilização individual, sem considerar, né, o contexto macrosocial que está por trás, né, desse não acesso, né, ao mercado de trabalho, né, o acesso a uma renda, né, que consiga de fato, né, assistir materialmente toda uma família. E aí a lei fala também, agora acabei lembrando, que a questão material por si só ela não é o motivo que vai levar à destituição do poder familiar. Mas em todos os processos que eu analisei, a questão material está ali e permeia, né, a vida dessas famílias, né, a vida dessas mulheres que estão ali figurando como réis nesses processos e de forma direta ou indireta justificam, sim, a destituição do poder familiar. E aí, por conta dessa dificuldade de acessar, né, ao mercado de trabalho formal, né, formal e até informal também, as mulheres acabam recorrendo, né, à prostituição. Prostituição, ela é uma profissão regulamentada, né, mas ela ainda é muito estereotipada, né, muito estigmatizada, né, principalmente no âmbito do sócio jurídico. E aí outra questão que a gente acaba vendo também é que muitas mulheres acabam recorrendo né, à prostituição para financiar o consumo em substâncias psicoativas, né? O que as coloca numa dupla situação eu estou falando dupla situação de risco, mas isso aqui envolve inúmeros outros riscos também. Mas aqui uma dupla situação de risco. E aí o Estado, ao invés de pensar políticas públicas para proteger essas mulheres, o que ele faz? Ele culpabiliza.
né? E ele promove esse afastamento, essa retirada compulsória dos seus filhos. E aqui são trechos também retirados, né, dos processos que eu analisei e que vão indicar, né, que tanto a prostituição como o consumo de substâncias psicoativas justificam, né, a retirada, né, de crianças e adolescentes. O processo teve início em razão da negligência apresentada pelos representados em relação aos filhos, ora favorecidos. A mãe consumia bebida alcoólica e informou que trabalhava com prostituição. Há de se destacar ainda que a genitora já foi anteriormente destituída do poder familiar, igualmente por uso de substâncias químicas e prostituição. Aqui nesse segundo caso, a gente vê que essa mulher ela já passou por esse processo, né? E eu falei que a destituição é uma das medidas mais gravosas do ordenamento jurídico. Aí a gente pode se perguntar, o que o Estado fez, né, para fazer com que essa mulher não fosse novamente colocada nessa situação aqui de ré num processo que vai, né, que pode promover ali de novo, né, esse afastamento dos seus filhos. E aí, né, o que eu venho percebendo, né, ao longo da minha pesquisa, que ainda está em desenvolvimento, né, que eu ainda estou ali trabalhando nela, é que existe parece haver um rígido checklist, né, que determina quem é considerada apta para a maternidade ou não. Então, essa mãe, ela deve estar sempre cuidando, e não é qualquer cuidado, né? É um cuidado que também é idealizado, e nem é considerado em todos os processos, em nenhum momento, né? A Mari falou ali na produção e na reprodução do capital, em nenhum momento na minha pesquisa também é discutido, né? O trabalho doméstico, o trabalho de cuidado. Ele não é contabilizado, mas se eu não, né, ele não é contado. Mas se eu não estou cuidando da forma como a sociedade, como o Estado espera, não sou uma boa mãe, eu não sou apta, né, a cuidar de uma criança, de uma adolescente. Ela não pode viver sozinha, né? Então as mães solos acabam sendo, né, estereotipadas também nesses processos. A casa deve estar sempre impecável, né? É muito forte nesses processos também a dimensão da educação sanitária, né? Da higiene. O salário precisa cobrir todas as despesas básicas, né? Eu preciso ter um trabalho, não é qualquer trabalho, eu preciso de um trabalho que seja de carteira assinada. Eu não posso Maria, trabalhar... desculpa te atrapalhar um minutinho, mas se você já puder encaminhando. É o último. Perfeito, obrigada. De nada. E o salário, né, precisa cobrir as despesas básicas, eu não posso ter qualquer trabalho, né, tem que ser um trabalho de carteira assinada, eu não posso trabalhar, né, como prostituição, né, ainda que meus filhos fiquem lá na minha casa, eu vá exercer meu trabalho, volte para minha casa e não, né, eles não estejam envolvidos diretamente com isso. Não pode haver consumo de álcool e drogas, e se tem consumo de álcool e drogas, né, quais políticas públicas esse Estado, né, ele pensa no sentido, né, de apoiar e orientar essas mulheres, essas famílias. Então, na ausência, né, desses critérios e muitos outros, a solução proposta pelo Estado é quase automática, né, afastar os filhos dessas mulheres. Gente, é isso. Muito obrigada. Fico, né, à disposição para eventuais perguntas, dúvidas, e mais uma vez, né, agradeço a todo mundo que está nos assistindo. Nós que agradecemos a tua apresentação. Eu acho que o teu tema ele é bastante instigante. Enquanto você falava ali, a gente percebe, na verdade, um ponto em comum entre as suas pesquisas, né? Quem é violentada sempre é a mulher, das mais variadas formas, né? Porque quando você fala ali da destituição do poder familiar, é sempre a mulher, a princípio, que está perdendo a guarda dessa criança. Mas já houve o genitor que abandonou, né? E, em regra, essa situação ocorre novamente, trazendo a mulher à tona. Mas, diante disso, depois da apresentação da Júlia, nós fazemos os comentários e diálogos. Júlia, por gentileza, fique à vontade, a palavra é sua. Bom dia, colegas. Vocês me escutam? Sim, Tela está compartilhada? Tudo certinho. Para mim deu o mesmo problema, mas enquanto a Loma falava, eu tentava aqui
fechava a tela, abria a tela de novo, tentava compartilhar. Eu acho que quando a gente tem apresentações na sequência, talvez dê algum probleminha no compartilhamento de tela. Muito bem, então, bom dia a todas e a todos. Fico muito feliz com o convite de participar desse simpósio, desse seminário, poder rever a Samara, poder conhecer a Mariana. A Marlete foi minha colega, ainda é minha colega nesse percurso do doutorado. Também percebo algumas alunas e alunos aqui acompanhando, que a Loma, enquanto professora, fez aí questão de fazer esse compartilhamento. Então, fico muito feliz com a presença de vocês. E aqui, agora sim, pode começar o tempo. E a partir desse momento, então, eu apresento um pequeno pedaço da minha pesquisa da tese de doutorado. Estou finalizando o 3º ano e ela é intitulada como Vozes de Mulheres Frente à Violência, uma leitura interseccional do acesso à justiça no município de Pato Branco. Essa pesquisa, ela começa a ser delineada a partir do momento em que eu percebo o interesse de muitas alunas pela temática sobre violência contra as mulheres, principalmente em pesquisas de trabalho de curso, mas também com relatos dessas alunas de terem sofrido essas violências, e isso acaba me chamando muito a atenção e pensando em estratégias de como uma pesquisa pode contribuir e ter um impacto positivo dentro do município de Pato Branco e também junto a essas mulheres, para pensarmos em melhorias e políticas públicas, pensando em estratégias de prevenção à violência. Então, rapidamente, a minha pesquisa, ela possui um percurso metodológico qualitativo e o outro quantitativo. O qualitativo é uma pesquisa utilizando a etnografia observação participante, em que eu realizei na Delegacia da Mulher, observando 10 atendimentos realizados às mulheres em situação de violência, e eu fazia todas as minhas anotações em diário de campo sobre toda essa dinâmica dos atendimentos que eram realizados. O segundo momento da pesquisa qualitativa era fazendo também a observação de atendimentos de estagiárias e estagiários da equipe do NPJ do UNIDEP, no qual eu trabalho como professora universitária, nos atendimentos às mulheres em situação de violência que procuravam auxílio e orientações jurídicas. Essa etapa ela já foi finalizada, mas o meu objetivo nesta fala com vocês é tratar sobre o percurso metodológico da pesquisa quantitativa que foi realizada por meio do método da estatística descritiva, observando alguns dados disponíveis no sistema da Polícia Civil, no sítio eletrônico da Polícia Civil do Estado do Paraná, e também de dados que eu solicitei à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sobre os boletins de ocorrência que são registrados por essas mulheres em situação de violência, e nesses boletins de ocorrência existem alguns marcadores que passam a ser importantes para serem analisados pelo viés da interseccionalidade. Interseccionalidade, essa perspectiva teórica que a Samara muito bem pontuou, e eu agradeço, porque daí eu não preciso abordar sobre a interseccionalidade e consigo ter um enfoque muito mais específico nos dados que foram levantados. Mas, basicamente, nesse referencial teórico dessa perspectiva, tanto interseccional quanto decolonial, eu trago algumas autoras que foram base, autoras fortes para o desenvolvimento dessa pesquisa, a exemplo de Angela Davis, François Verger, a Kimberly Crenshaw, a Sueli Carneiro, Maria Lugones, Patrícia Hill Collins, Silvia Federici, entre outras autoras. Mas a justificativa desse trabalho, além do interesse pessoal, principalmente pensando nesses relatos das alunas que tive ao longo desse período enquanto professora, eu destaco que ontem foi o dia em que nós, não sei se falo comemoramos, né, mas é o dia em que marca o Dia Internacional para a Eliminação de Violência contra as Mulheres. E ontem, no dia 25, também foi publicado um relatório pela ONU Mulheres com dados extremamente alarmantes, e que eu faço um rápido destaque aqui para vocês,
de que nós estamos falando de violência contra mulheres, que se trata de um problema global. Afinal, 85 mil mulheres e meninas foram mortas intencionalmente no ano passado, e 60% dessas mortes foram cometidas por um parceiro íntimo ou um outro membro da família dessas mulheres. E é a partir desses dados que eu quero fazer um desmembramento até nós chegarmos na nossa problemática local. Então, o que nós temos hoje de legislação no Brasil, pensando na legislação na Lei Maria da Penha, temos um dado muito positivo de que a maior organização multilateral que nós temos no mundo, que é a Organização das Nações Unidas, ela considera a Lei Maria da Penha como a terceira mais avançada do mundo sobre essa temática, que é inclusive utilizada como uma legislação modelo para outros países. No entanto, o Brasil, no ano passado, registrou 1.467 feminicídios, segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, e aqui no estado do Paraná, neste mesmo período, foram registrados 81 feminicídios. E daí eu questiono, será que 81 feminicídios aqui no nosso estado é um número alto ou é um número baixo? Nesse mesmo anuário, eu fiz a compilação por meio dessas 3 tabelas para nós fazermos um ranqueamento sobre onde nós enxergamos o estado do Paraná nessa temática. Então, de maneira muito alarmante e muito preocupante, destaco que o estado do Paraná, quando se fala em feminicídio, estamos na 6ª colocação, considerando as nossas 27 unidades federativas, 26 estados e o Distrito Federal. Quando pensamos na delimitação de violência, pensando na lesão corporal, o estado do Paraná assume a 4ª posição, e com relação ao crime de ameaça, nós estamos na 3ª colocação. Faço um destaque aqui muito preocupante, além do Paraná, todos os estados da região sul do Brasil, porque nós conseguimos perceber aqui nesse ranqueamento que encontramos Rio Grande do Sul e Santa Catarina também aqui entre os 10 colocados desses crimes aqui delimitados. E nós temos uma lacuna de pesquisa, e por isso que também eu decido realizar essa tese, é uma ausência de pesquisas sobre dados sistematizados no município de Pato Branco. Então, a partir disso é que eu começo a fazer essa análise estatística a partir dos dados do sítio eletrônico da Polícia Civil, e chega a um resultado de que, de fato, Pato Branco ele pode ser considerado um município violento para as mulheres. Se nós pensarmos que o estado do Paraná possui 399 municípios e observarmos essa tabela sobre o número de boletins de ocorrência registrados tão somente pelo crime de lesão corporal, nós conseguimos identificar que, no ano de 2021, Pato Branco esteve na posição 17ª, no ano de 2022 passou a estar na posição 18ª e em 2023 na posição aqui número 21. Embora a nossa posição ela esteja caindo, percebam que o número de registros ele vem aumentando consideravelmente. De 2021, que nós tivemos 222 registros, ano passado nós passamos para 283, pensando apenas em lesão corporal. Pensando a nível regional, aqui da nossa mesorregião do sudoeste do Paraná, nós conseguimos perceber que o município de Pato Branco e Francisco Beltrão são considerados municípios violentos para as mulheres. Inclusive, Beltrão está aqui dentro desse ranqueamento em uma posição aqui muito mais problemática do que Pato Branco, com registros maiores do que nós tivemos aqui no nosso município, mas de acordo com as pesquisas, é possível perceber que Beltrão está um pouco mais avançado em políticas públicas de proteção às mulheres, considerando e comparando com o município de Pato Branco.
Agora, pensando especificamente em Pato Branco, dentro dos boletins de ocorrência disponíveis no sítio eletrônico da Polícia Civil e também nos dados da Secretaria de Segurança Pública do Paraná que me foram enviados, eu consegui perceber que existem alguns marcadores nesses boletins de ocorrência, como raça, escolaridade, idade, estado civil dessas mulheres em situação de violência, além do local onde que essas mulheres moram, se é na região central do município, se é em qual bairro que elas moram e qual foi o ambiente que essa violência foi praticada. Se ela foi dentro da residência, no âmbito privado, ou então se essa violência foi cometida no local público. Eu fiz a delimitação de duas espécies de violência, que se trata da ameaça e da lesão corporal. Fiz essa delimitação porque esses são os maiores registros de crimes feitos por mulheres em situação de violência. Até o momento, a análise estatística foi realizada de 2021 a 2023, mas eu pretendo, já para a versão final da tese, ampliar essa análise até 2024, estatística esta que eu vou fazer no começo de 2025. Mas qual que é o panorama que é possível perceber ao longo desse período? Que tanto no crime de ameaça quanto lesão corporal é possível perceber aqui um aumento bastante significativo dos registros que foram realizados e várias hipóteses podem ser formuladas. A primeira delas é possível que um número maior de mulheres esteja sofrendo violência, ou então nós estamos tendo um número maior de mulheres que estão procurando fazer o registro dessas ocorrências junto, seja a Delegacia da Mulher, aqui no nosso município, ou então a 5ª SDP, que também faz o atendimento a essas mulheres. Além disso, dentro daqueles marcadores que eu destaquei anteriormente, eu coloquei apenas alguns aqui para que possamos refletir. O primeiro elemento é que mais de 70% das ameaças e das lesões corporais sofridas por essas mulheres, essas violências foram sofridas dentro de casa, dentro da residência dessas mulheres, né? Ultrapassando aqui 70%. Mas faço um destaque, porque nos anos anteriores essa porcentagem ultrapassava 80%, então eu percebo que há uma modificação dessa violência, de que ela está ultrapassando as paredes das casas dessas mulheres, e essas violências estão chegando ao local público especificamente. E essa estatística, ela está convergindo exatamente com o relatório que eu citei, que foi publicado ontem pela ONU Mulheres, em que vai destacar exatamente o seguinte, que o lar é o lugar mais perigoso para as mulheres. Então, esse comportamento de violência que se percebe em âmbito mundial, de que as mulheres sofrem mais violência dentro de casa do que em local público, aqui no município de Pato Branco, essa realidade também é enfrentada. Além disso, nesses boletins de ocorrência, é possível perceber que a maioria desses crimes foram cometidas durante o fim de semana. Aqui também várias hipóteses podem ser formuladas, algumas delas são o fato de que durante o fim de semana é o momento em que a família possui mais tempo junta em casa, também é o momento em que você percebe que aquele acúmulo das tensões sofridas pelos indivíduos dessa família durante a semana pode acabar se exacerbando ao longo do fim de semana. Problemas econômicos geralmente são discutidos durante esse período. E também ressalto a questão de jogos de futebol. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em conjunto com o Instituto Avon, recentemente fez um estudo realizando cruzamento de dados sobre o aumento de violência doméstica e os dias de jogos de futebol. E se percebeu que há um aumento de quase 30% dos registros de violência doméstica nos dias em que havia jogos do Campeonato Brasileiro da Série A aqui no Brasil.
Então, há essa correlação entre futebol, violência, fim de semana, muito bem delimitada aqui no Brasil. Outro marcador que está disponível nos boletins de ocorrência diz respeito à raça dessas mulheres. E percebemos aqui, pensando nos dados apenas de 2023, tá? Esses dados aqui são apenas 2023, nesse slide. Percebemos que no crime de ameaça, majoritariamente, são mulheres brancas que fazem esse registro e mulheres não brancas, aqui consideradas as mulheres pretas e pardas, estamos aqui com uma porcentagem de 36,8%. Inicialmente, se poderia pensar que talvez mulheres brancas estariam mais vulneráveis aqui no município a sofrer violência. No entanto, esse marcador raça, ele não pode ser analisado de uma maneira isolada, tão somente nesses boletins de ocorrência. Como a Samara muito bem destacou, nós precisamos avaliar todo o contexto histórico, sociocultural aqui da nossa região para compreendermos o porquê mulheres brancas estão nessa estatística em um número, né, superior às mulheres não brancas. Majoritariamente, no nosso município, ele é composto por mulheres brancas, que se autodeclaram brancas, de acordo com o último censo que nós tivemos do IBGE. Mas isso se explica por conta das políticas de branqueamento que foram realizadas pelo Estado brasileiro a partir do processo de independência em 1822, em que essa política de Estado visou fazer com que houvesse uma maior imigração na região sul do Brasil, incluindo a região sudoeste do Paraná, proporcionando, então, inclusive, financiamento para que imigrantes europeus viessem até a nossa região como uma nova fase da colonização. Então, essa região branqueada que nós percebemos aqui no sudoeste do Paraná tem essa perspectiva histórica sociocultural. Mas quando nós pensamos em registros avaliando essa proporcionalidade de mulheres não brancas e registros, nós percebemos que há um número bastante elevado de mulheres não brancas que fazem o registro da ocorrência, seja de ameaça ou lesão corporal. Aqui, com relação aos dados de lesão corporal, a gente percebe que a porcentagem ela está muito mais próxima, mas é porque aqui foi possível identificar que há um grande número de boletins de ocorrência em que não constava a informação raça. Muito provavelmente porque não foi questionado pela pessoa que estava fazendo o registro do boletim de ocorrência. Então, aqui também essa interpretação sobre a lesão corporal, ela deve ser avaliada com um cuidado maior. E quando é feito o cruzamento dos dados relativos à raça e escolaridade, eu percebo algo muito parecido com o que a Samara conseguiu identificar nos processos judiciais, porque as mulheres não brancas, elas acabam tendo principalmente primeiro grau incompleto ou ainda segundo grau incompleto ou segundo grau completo. A estatística demonstra que são poucas as mulheres negras que acabam atingindo, chegando, permanecendo e concluindo o terceiro grau, né? Observem aqui, por exemplo, a nível aqui de lesão corporal, que nós temos o terceiro grau completo, 10 mulheres brancas, uma não informado, mas aqui não aparecem mulheres negras. E com relação ao crime de ameaça, nós percebemos aqui também o baixíssimo número de mulheres não brancas que chegam ao ensino superior e são pouquíssimas que conseguem terminar. Isso demonstra também que, possivelmente, essas mulheres têm uma atuação profissional em empregos mais precarizados. E, me estendendo aqui um pouquinho, mas chegando ao final, também temos aqui com relação à idade, se percebe que mulheres de todas as idades estão em situação de violência aqui no município, mas, sobretudo, mulheres jovens, elas estão nessa situação de violência com um maior índice. E também, com relação à localidade, acho que esse é um dos dados que me chama muito a atenção. Nesse gráfico, eu coloco os bairros em que nós temos 5 a mais registros de boletins de ocorrência
pensando nos dados de 2023. E alguns bairros de regiões específicas de Pato Branco chamam muito a atenção. Na região oeste, os maiores registros são do bairro Planalto e São João. Na região sul, Alvorada, Cristo Rei, Jardim Floresta, Novo Horizonte, Santo Antônio e São Cristóvão. Na região leste, o La Salle. Região central, o próprio centro e o industrial. E na região norte, o bairro Fraron. Percebam aqui como na região sul nós temos uma maior incidência de mulheres que fazem o registro da ocorrência. Aqui eu destaco um mapa dessa região sul do município, colocando como exatamente talvez essa seja a região em que o poder público deve ter o maior ponto de atenção para essas mulheres que estão enfrentando violências diversas. Então, para me encaminhar ao final, né? O que esses dados acabam demonstrando? Tem uma frase da professora Alice Bianchini que é extremamente interessante, que ela fala que o que não se mede não se muda. Então, muito embora as estatísticas elas não demonstrem a realidade exata tal qual ela é, porque nós temos um índice de subnotificação gigantesco. Em uma recente pesquisa foi publicada que cerca de 61% das mulheres que sofrem violência, elas não registram essas violências. Então, esses números, por mais alarmantes que sejam, e por mais que nos choquem, tenham a certeza que esses números são muito maiores, seja aqui em Pato Branco, seja a nível nacional ou até mesmo a nível mundial. Então, o que se percebe é que nós precisamos fortalecer essas redes de proteção às mulheres aqui no município. É preciso que a Delegacia da Mulher, de fato, funcione por 24 horas por dia. Nós sabemos que nós temos uma legislação que coloca essa obrigação da Delegacia da Mulher funcionar por 24 horas, mas a partir do momento em que eu ingressei fazendo a etnografia na Delegacia da Mulher, eu percebi as maiores dificuldades em que atualmente não há pessoal suficiente para que a delegacia esteja aberta por esse período. Precisamos que aqui em Pato Branco seja criada a Casa da Mulher Brasileira. Aqui na região sudoeste, nós temos apenas em Francisco Beltrão, que ela foi aberta, salvo engano, há 2 semanas, mas nós precisamos urgentemente que aqui no município de Pato Branco nós tenhamos esse local para que nós tenhamos uma proteção maior a essas mulheres. Precisamos que o programa Mulher Segura Paraná, que foi realizado ao longo desse ano de 2024, ele continue sendo realizado. Patrulha Maria da Penha seja também ampliada, essas patrulhas, principalmente nesses bairros, nessas localidades periféricas do município, que eu falei anteriormente, que são um ponto focal aqui de muita atenção. Precisamos uma maior articulação entre o governo, seja municipal, mas também o estadual, a sociedade civil e as nossas universidades. Nós temos aqui em Pato Branco 2 centros universitários, uma universidade. Eu acredito que nós 3 precisamos atuar em conjunto para nós pensarmos em projetos de extensão, chegarmos às comunidades, chegarmos a essas mulheres, nem que seja fazendo palestras. Há indicativos que as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade para a violência são mulheres que não conhecem a Lei Maria da Penha. Então, palestras podem ser uma importantíssima ferramenta para levar a conhecimento dessas mulheres sobre os seus direitos, e essa atuação pode ser feita em conjunto com essas 3 instituições de ensino superior que nós temos aqui em nosso município, e também grupos reflexivos aqui. Nós temos alguns dados demonstrando que grupos reflexivos, seja com mulheres em situação de violência, mas também com homens que praticam essas violências, são extremamente importantes para que nós tenhamos aqui uma mudança cultural, comportamental, que pode acabar refletindo efeitos positivos futuros nessa redução, nessa prevenção da violência contra mulheres. Com isso, eu finalizo a minha fala. Deixo os meus contatos, quem eventualmente precise, para nós pensarmos e amadurecermos aqui
ideias, políticas públicas para o nosso município, e fico à disposição para, a partir desse momento, nós dialogarmos sobre os nossos temas e podermos colaborarmos com a construção de nossas pesquisas. Muito obrigada, e passo a palavra para a Aloma. Obrigada, Júlia, parabéns pela apresentação. Eu acho que são dados alarmantes e, de fato, se faz necessário que essa pesquisa ela traga uma resposta também para o município, né? Eu acho que são pesquisas que a gente sempre menciona que as nossas pesquisas elas precisam trazer algo que possa acrescentar, que possa melhorar a nossa ou reduzir esses números de violência de modo geral, né? Então, diante disso, eu abro a palavra para quem tiver dúvida, quem gostar, quem quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar no chat, mas eu gostaria de iniciar esse diálogo, né? E aí, essa pergunta, na verdade, é para as três, nesse sentido, assim, eu acho que as pesquisas de vocês, elas se conversam muito, quando você olha, você pensa, não, a Mariana está pesquisando sobre as mulheres e a agricultura e como elas saem, migram, enfim, toda essa questão. A Samara está pesquisando sobre a questão da destituição do poder familiar e a Júlia sobre a questão da violência contra a mulher. Mas, ao que me parece, todas elas se conversam. Por quê? Porque quem é a vítima é a mulher. Né? Então, nós percebemos que o vínculo dessas três pesquisas nesse sentido. Quando a Samara vem, e aí agora eu trago aquilo que eu tinha mencionado e fiz algumas anotações, né? E a Samara pode explicar e mencionar, explicar para nós ali. Essa mulher, normalmente, aí você traz ali, essa mulher que é a ré no processo, né? Em regra. Mas e o genitor? Né? Para onde foi esse genitor? Então já houve esse abandono por um genitor, ele em regra não será réu, porque ele já abandonou, ele sequer registrou, ele sequer assumiu, e aí então ela, novamente, ela é vítima de todo um sistema, de toda uma violência, né? Generalizada de todos os modos. Aí, por outro lado, essa mulher que a Mariana menciona, é uma mulher que sofre violência. E aí eu pensei, enquanto você estava mencionando, Mariana, eu pensei assim, porque o homem é agricultor, né? Então ele trabalha na agricultura, e uma coisa que a gente percebe no direito é que, por exemplo, ele consegue aposentadoria. Ela precisa das notas dele, muitas vezes, para conseguir essa aposentadoria. Né? Não é vinculada a ela. Então, ela vem como, você consegue, mas se eu for tirar nota no teu nome, senão é meu. Então, a gente percebe novamente isso. E esses dias também atendi um caso de uma senhora que morava no interior, mas estava sofrendo violência psicológica, violência financeira, e ela falou assim, olha, eu quero sair de lá. Mas como que eu vou conseguir um emprego na cidade se eu nunca sair de lá? Né? Então, essa situação, assim. E aí, por consequência, a gente tem essa mulher, novamente, sendo talvez inferiorizada ou violentada por questões financeiras, por questões de raça, por questões de classe. Percebemos, inclusive, que essas mulheres que são violentadas há um grande número em situações, em bairros que são mais vulneráveis, né? E o porquê disso. E já juntando, aí vocês podem organizar quem vai responder ali e comentar. Me parece que no que você traz, Júlia, não aparecem essas mulheres agricultoras, né? Porque aí elas sofrem um outro problema para chegar até realizar essa denúncia. Elas entendem culturalmente, a gente sabe que há isso, que elas são submissas ao marido, então elas não vão fazer essa denúncia. Então, as mulheres, não é que as mulheres que moram no interior e tudo mais, que são agricultoras, não sofrem violência. Talvez elas apenas normalizaram essa violência por uma questão cultural, né?
Mas abro a palavra para vocês. Quem ficar à vontade, pode. Samara, se quiser começar a falar, fica à vontade. A pessoa já... não, quero só, né, parabenizar a Júlia e a Mari pelas pesquisas, né, muito interessantes. E realmente, né, elas dialogam, por quê? Porque o patriarcado, ele atravessa a nossa sociedade, né? Não tem como a gente tirar isso de vista. E aí, eu acho muito, né, o tempo é pouco, a gente fica acabando conseguindo trazer tudo, mas não só na minha pesquisa, mas em outras pesquisas, né, que eu tive acesso, essa figura masculina ela realmente pouco aparece, né? E quando ela aparece, parece haver um pacto de masculinidade, sabe? Porque a responsabilização da figura masculina ela é suavizada, né, em relação à mulher. Então é a mulher, é o homem que deixou a mulher fazer o que quis com a criança, sabe? Não tem uma... é a mulher que traiu o marido. Nunca é a responsabilidade, ela é igualada ali, né? Entre a mãe e entre o pai, né? E nossa, tem muitos casos, assim, nos casos em que, né, que são casados ou que têm união estável, isso fica muito perceptível, né? O quanto existe esse pacto, né? Que ele é, assim como o pacto da branquitude, é um pacto simbólico, né? Não fica ali evidente, mas ele permeia todos esses processos. Eu já atuei, Samara. Bom, primeiro, parabenizando os colegas, né, também pelas apresentações, que foram muito boas. Eu atuo como defensora dativa de alguns casos, né, de instituição do poder familiar, e é engraçado como aquilo que a gente já conversou, até tem um caso sobre isso. O pai abandonou a mãe e as crianças, está tudo certo, não tem problema. O Estado não se preocupa, o judiciário não se preocupa. Agora, quando a mãe começa a não conseguir mais dar conta daquela situação, às vezes por outras influências, enfim, uso de substâncias ilícitas, enfim, situações psicológicas, aí o Estado se preocupa. Aí o Estado vai fazer alguma coisa, mas enquanto está a cargo da mãe, o Estado não se preocupa com nada. A mãe tem que se virar, a mãe tem essa obrigação. E o pai, entende? É bem complicado isso, e é bem interessante a tua pesquisa nesse sentido, para quem está atuando nessas situações, é muito visível tudo que você trouxe na tua pesquisa. Até trouxe um olhar diferente, quando você trouxe da casa limpa, da obrigação doméstica, e é isso que eu falo para as dativas, para as clientes dativas, entre aspas, olha, vai ali assistência social, deixa a casa limpa, deixa a casa organizada, deixa a roupa das crianças limpa, tudo isso a gente indica, porque a gente sabe que vai sair um relatório. Então, colegas, também parabenizo vocês pelas falas, né? Nós estamos aqui em etapas distintas dessa pós-graduação, mas todos estamos sendo afetadas por essas violências desses temas que são muito pesados. Então, eu parabenizo vocês também pela coragem da realização dessas temáticas e acredito que esses momentos de apresentações fazem com que a gente se sinta mais segura para os momentos, a Mariana no momento em que vai qualificar, a Samara no momento em que ela vai defender em breve, né, Samara? Então, são testes, assim, até para a gente verificar o que a gente fala e o que não. E essa fala é para mim mesma também. E destaco o seguinte, uma sugestão para a Mariana. Dos dados, Mariana, que eu acabei levantando, algo que me chamou a atenção, deixa eu ver, eu não vou conseguir projetar, mas é com relação ao número de mulheres que vivem na zona rural que fazem o registro de boletins de ocorrência. Eu percebi que de 2021 para cá, esse número aumentou, né? O que a gente pode avaliar aqui sob diferentes perspectivas, né? Ou a violência está aumentando, a gente sabe que essa violência ela está presente há muito tempo, mas aos poucos elas estão conseguindo sair daquela bolha e conseguir chegar até a delegacia para fazer o registro desse boletim de ocorrência. A exemplo, em 2022, apenas 3 BOs registrados, mas em 2023 esse número subiu para 10.
Então, esse aumento de registro de BOs aqui faz com que talvez até, não sei se você vai fazer entrevista semi-estruturada, como que você vai ir a campo, mas talvez conversar com essas mulheres sobre essas violências, porque é um processo tão naturalizado para as mulheres que vivem nesse ambiente rural, que a identificação do que é uma violência se torna muito difícil, né? Existem dados com pesquisas que foram realizadas com homens, que indicam o seguinte: quando é feita uma pergunta para o homem, se você já praticou uma violência contra a sua companheira ou algum familiar, apenas 15% assumem que de fato cometeram violência. Mas quando a pergunta muda para esse mesmo homem e se pergunta: você já empurrou a sua esposa ou a sua companheira? Você já xingou, já ameaçou? Essa porcentagem ela ultrapassa 60%. Então, muitas vezes, o próprio homem não identifica que a ação que ele está realizando é uma violência, e a mulher também não percebe que ela está em uma situação de violência. Então, as mulheres rurais, elas vão passar por dificuldades muito maiores do que mulheres que vivem aqui, embora em bairros periféricos aqui no município, para fazer o registro da ocorrência, e elas ficam muito mais desamparadas pelo próprio Estado. Então, aqui é um elemento bem, bem importante a ser destacado. E com a Samara, que está mexendo aí com estruturas difíceis, né, Samara? Eu queria te fazer uma pergunta, Samara. Se você percebeu nessas decisões, eu não lembro qual foi a perspectiva de tempo que você fez o teu recorte, mas se já havia o protocolo da perspectiva de gênero, se ele foi aplicado nessas decisões, essa é a primeira pergunta. E a segunda o CNJ aprovou recentemente o protocolo para julgamento com perspectiva racial. Você consegue identificar se no futuro, com esses dois protocolos, se de fato nós teremos mudanças, tanto nessas análises sociojurídicas e, por fim, nessas decisões judiciais, ou não? Então, a minha pesquisa, o recorte foi de 2015 a 2018, ali antes de eu ingressar no Poder Judiciário. Então, não tinha sido ainda, né, aprovado nenhum dos protocolos, né, nem o de gênero, nem o de raça, que é bem recente. Eu estava vendo uma pesquisa do CNJ esses dias, né, pensando futuramente, e eles indicam ali que para que o Poder Judiciário ele se torne igualitário, provavelmente ele se torne igualitário, consiga se tornar igualitário, isso no nível nacional, não falando especificamente sobre o Paraná, que ainda é mais difícil, apenas em 2056. Né? Então tem um longo caminho pela frente. E nas decisões, né, assim, não havia sido, já não existiam ainda os protocolos, e o que eu percebo é justamente o contrário, né? São decisões muitas vezes pautadas em senso comum, até para além da própria lei, né? Ou fazendo uma interpretação muito pessoal da lei, porque a lei tem também muitas aberturas, né? Tem muitos conceitos amplos de interpretação. Se a gente pensa, por exemplo, lá um dos motivos da destituição do poder familiar, que é atos contrários moral e aos bons costumes, é um conceito que é muito amplo. O que é moral? O que é bom costume? O que é bom costume? O que é moral para um juiz, homem branco, geralmente de uma classe abastada? O que é moral para uma mulher racializada, vulnerabilizada socioeconomicamente que está sendo julgada? Né? Inclusive, agora o texto gente, eu não sou, né, da área do direito, mas, então, qualquer coisa, me corrijam, mas agora está em análise o texto do Código Civil, né, e um dos pedidos, assim, dos movimentos sociais, né, e de professoras, é justamente a retirada desse inciso, né, dos atos contrários à moral e aos bons costumes, que inclusive, ele está muito presente nesses processos, né, e aí o que seria, por exemplo, um ato contrário à moral? A prostituição, né, mas como é que isso é analisado de uma forma muito individual e não
né, a partir de um contexto macro-social, histórico-social, enfim, pensando na nossa realidade. Não sei se eu consegui te responder, Júlia. Sim, sim, Samara. É que eu não me lembrava qual era o teu recorte temporal da pesquisa, mas como você tem a tua atuação profissional ali dentro, com certeza você vai acabar identificando se, a partir, primeiro, desse protocolo, da perspectiva de gênero, se já se percebe alguma mudança, e agora, a partir desse novo protocolo, provavelmente as discussões elas vão iniciar em breve com capacitações, treinamentos, né, para todos os servidores e esperamos que nós tenhamos uma mudança de posicionamento, de visão, né, pela própria lente da interseccionalidade, de toda a atuação de todos os profissionais que nós temos dentro do Poder Judiciário, incluindo defensoria, incluindo vocês na assistência social, as meninas aí, enquanto advogadas dativas também, é importantíssimo, né, ter esse conhecimento desses protocolos, porque vai ser uma atuação em conjunto para que nós possamos ter modificações importantes. Eu acho que a gente tem ainda, né, um longo, muito longo caminho pela frente, mas a gente não pode, né, também desconsiderar a importância, né, desses documentos. E eu estava até... Eu lembrei agora, né, tô falando ali da ausência de informações quanto raça e cor, né, nos documentos ali em relação às lesões corporais. E foi uma das grandes dificuldades que eu encontrei, inclusive na minha pesquisa, fazer essa análise. Não são dados que são autodeclarados, é uma heteroclassificação, né, pensando ali no que seria... Não são, né, não tenho nem como dizer que são os dados reais, que eu estou fazendo uma heteroclassificação a partir de vídeos que tem luz, que tem iluminação, enfim, mas eu acho que são dados que não poderiam ficar de fora, né? Mas não tinham em nenhum lugar. O único lugar que tinha era um boletim de ocorrência que dizia que uma mulher era branca, mas também não fica claro se é uma declaração, se é uma heteroclassificação. Então, eu tive que fazer essa análise, né, pelas fotos disponibilizadas nos processos e também pelas audiências de instrução, né, gravadas em áudio e vídeo. E agora que eu vejo que já é algo que está mudando, né, que agora esses dados são coletados, inclusive o próprio CNJ também ali, quando a gente faz análise nos processos de adoção também, eles já estão solicitando esses dados, né, das famílias que são cadastradas, que antes não existia, né, então acho que a gente está caminhando, lentamente, mas está caminhando, né, para quem sabe lá em 2056 chegar, né, nessa igualdade. Caso alguém tenha mais uma pergunta ou quiser falar mais alguma coisa, Mariana, se quiser mencionar alguma coisa também, fique à vontade. No mais, acredito que seja isso. Eu agradeço a sugestão da professora Júlia, só que, infelizmente, a minha pesquisa não vai ser focada no gênero. Por mais que eu tivesse essa perspectiva, não fechou ali com orientação, enfim, eu vou pegar a pluriatividade no aspecto mais geral, mas é muito interessante. Seria algo que eu gostaria muito de pesquisar, inclusive. Só trouxe a questão do gênero mais para a nossa conversa de hoje. Não, perfeito, tranquilo também, né? Mas sabe, Mariana, algo que eu venho conversando com a minha orientadora, que a partir do momento que você coloca a lente da interseccionalidade, você não tira mais ela de si, e por mais que a tua pesquisa tenha um outro enfoque, no momento que você for a campo dentro de si, a tua interpretação ela vai estar permeada por esses atravessamentos sobre gênero e que você vai levar para a tua vida, com certeza, embora não apareça na pesquisa. Mas eu desejo muito boa sorte para todas nós nesse caminho percorrido e quero muito acompanhar as pesquisas de vocês quando vocês as finalizarem para que nós tenhamos esses resultados. É importantíssimo aqui, não somente para o nosso município, mas para o ambiente acadêmico e também nosso ambiente profissional. Então, agora eu passo a palavra para vocês fazerem os fechamentos, os agradecimentos, e com isso nós vamos nos encaminhando para o final.
Então, gente, né, quero só agradecer mais uma vez, agradecer o convite, né, agradecer ao professor Aruanã, agradecer as meninas, né, por compartilharem nessa manhã comigo, agradecer, né, a cada uma e a cada um de vocês também, né, mais uma vez por terem se interessado, né, pela nossa mesa, né, espero que tenha sido, né, um momento também de aprendizado para vocês, né, para a gente que está aqui falando sempre agradecer a Loma também, né, pela apresentação, né, e por transcorrer nessa manhã também. E é isso, gente, né, muito obrigada, espero que a gente possa se encontrar, né, mais vezes em outros momentos de troca, de compartilhamento, né, se alguém também tiver, né, alguma dúvida, quiser ainda, né, conversar posteriormente sobre a minha pesquisa, né, eu fico à disposição. E é isso, muito obrigada. Bom, eu também agradeço as colegas, agradeço a oportunidade, o convite. Quero que todo mundo, por favor, faça uma corrente de oração para eu passar na qualificação. Eu agradeço também. E é isso, agradeço bastante essa contribuição que a gente teve aqui hoje. Então, pessoal, agradecendo o convite, esse momento de partilha. Apesar das temáticas serem pesadas, eu acho que foi um momento leve, né? No sentido de que todas nós tivemos falas muito tranquilas, sem maiores embates, né? De uma maneira muito respeitosa, que eu acho que mesas assim é que sempre devem acontecer em simpósios e seminários. Obrigada, Loma, pela mediação também, por estar aí sempre à disposição, alunas e alunos que estão aqui acompanhando. O semestre já acabou, já lancei as notas, mas muito obrigada pela presença de vocês. E até breve. Meninas, obrigada. Agradecemos a todos os presentes. E no mais, hoje à tarde nós seguimos com algumas palestras. Aruanã, fique à vontade. Levantou a mão, mas silenciou. Acho que não queria falar nada. Era só palminhas. Então, hoje à tarde nós começamos, damos andamento, temos mais algumas mesas, temos uma mesa, inclusive, presencial. Além disso, temos apresentações de trabalho. Hoje à tarde eu também apresento o meu trabalho. E no mais, seguimos com esse evento e agradecemos a todos os presentes. Obrigada, gente. Até mais.